Olha o que diz então, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 10. Vamos lá? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorria toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existia o bidélio, a pedra de ônix. O segundo corria por toda a terra de Cuxi, e o terceiro é o Gion. O terceiro, que corria pelo lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar dele. Essa referência bíblica, ela é extremamente importante. Deus, ele cria todo um cenário propício para só depois colocar o casal lá. Deus cria toda a condição de clima, de alimentação, de proteção, de cuidado. E Deus, ele faz com que um rio nasça no jardim. A partir do jardim no Éden. Porque a gente chama jardim do Éden, mas na realidade o Éden é uma região. É onde Deus começou uma obra e que se estendeu sobre a terra. Então, Deus cria todo um cenário. E eu quero falar nessa noite sobre um tema, o mover do rio de Deus. Todo cristão quer Deus, todo cristão quer ter unção de Deus, todo cristão quer o mover de Deus, todo cristão quer unção de Deus, sim ou não? Sim. Agora, irmão, presença de Deus, ação de Deus, mover de Deus, unção, sempre em toda a Bíblia, isso só acontece quando as pessoas se posicionam, e isso tem um preço. O preço é analisar os princípios que, quando praticado, atrai essa presença, esse mover e essa unção. Não é só porque eu quero que Deus vai agir, não. Porque Deus, pela sua justiça, Ele vai agir sempre segundo os padrões das Escrituras. Deus, Ele não sai das Escrituras. Quando Ele colocou as Escrituras, os princípios, Ele também cumpre os princípios, apesar dEle ser soberano. Então, Deus não faz as coisas assim, estranhamente fora da Bíblia. Não. Sempre que Deus agir, sempre que você observar alguém se movendo em Deus, vai ter uma coerência, vai estar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Então, não tem aquele negócio, já viu aquela expressão assim, eu fiquei fora de mim. Deus me usou tanto que eu fiquei fora de mim. Isso não existe. Se você ficou fora de si, cuidado com o que o Espírito está te usando. Porque o Espírito Santo jamais rouba o controle emocional, físico ou espiritual. Pelo contrário, traz mais equilíbrio, né? Uma vez eu vi um irmão falar assim, o Espírito Santo desceu e me rebentou. Falei, não, então não foi o Espírito Santo, não. Se rebentou. Existe um padrão nas Escrituras, Deus jamais invade. Deus jamais força a porta. Deus jamais arromba a porta. No capítulo 10 de João, Jesus revela quem é que força a porta, que arromba a porta, que pula o muro, que é o inimigo. Jesus, o padrão está lá no Apocalipse. Eis que eu bato a porta. Se alguém voluntariamente abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, estabelecerei comunhão e etc.
A obra do Espírito Santo sempre é de dentro para fora. A obra do inimigo é sempre de fora para dentro. Deus sempre acessa o espírito do homem, o diabo sempre a alma do homem. Por isso que revelação precisa ter muito cuidado. Porque a maioria das revelações que as pessoas dizem que têm, elas são apenas fenômenos da sua mente e da sua alma. E Deus, através de Moisés, disse: quer saber se algo é de Deus? Se aquilo se cumprir segundo as Escrituras de Deus. Né? Deuteronômio é claro, se cumprir, foi Deus que falou. E ao cumprir está de acordo à luz das Escrituras, aí foi Deus. Foi Deus. A questão é que normalmente, no nosso desespero, na nossa busca, a gente quer tanto uma resposta que a gente não pondera, às vezes, a vigilância. E a gente não pondera o discernimento. E aí, às vezes, a gente pode ser enganado nesse processo. Os dons jamais foram dados para guiar a igreja, para ser a estrutura da igreja. Não, os dons são ferramentas para revelar Deus e crescer a igreja. A estrutura da igreja, a base da igreja, o alicerce da igreja chama-se Bíblia, Palavra de Deus. Os dons causam impacto, os dons ajudam-se na edificação, mas a verdadeira edificação é a Bíblia. Já observaram que dons não mudam caráter? Igreja que tem muitos dons, elas costumam ser muito meninas. Por quê? Porque esse envolvimento com os dons pode levar as pessoas ao esquecimento do ensino, da doutrina da palavra, da verdadeira ortodoxia da palavra. E o inimigo, ele é sutil, a gente empolga com algo, ele aproveita para a gente esquecer o principal. Por exemplo, se colocar uma mesa com sobremesas lindas e maravilhosas e colocar o almoço, é arriscado a gente ir na sobremesa, porque o negócio é bom, é doce e etc. Mas qual é o normal? É ir para a entrada, o prato principal, depois a sobremesa. Né? Então nós temos aqui um tema que ele é extremamente importante nas Escrituras. Irmãos, se há algo que os cristãos falam muito é mover de Deus, unção, poder, presença e etc. Dons, isso é fato. Toda igreja vai falar disso. Todo cristão vai falar e desejar isso. Mas como é que eu faço para ter isso de forma equilibrada, genuíno? Quais são os princípios, quais são os pilares disso? Vamos estudar 4 aqui hoje. Eu quero falar sobre 4. Aonde que de fato Deus se move? Porque às vezes a gente vê movimento que envolve a atmosfera emocional, envolve o lado humano, o lado físico, mas nem sempre isso é um movimento genuíno de Deus. Nem sempre é. Às vezes há uma mistura e a porcentagem maior às vezes é humana. Diga comigo, o rio de Deus flui do jardim. A primeira citação da Bíblia do mover de Deus, do mover desse rio, que é um símbolo do Espírito Santo, é no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden trata de quê? Diga, transparência. O que é que predominava no relacionamento de Deus com Adão e Eva? Transparência. Então a primeira base para a gente ter unção, para a gente ter presença, a gente perceber o rio se mover em nós e através de nós, é ter o quê? Transparência.
O texto diz que o casal estava nu e não se envergonhava. Havia uma total transparência física, emocional e espiritual. Não tinha culpa, não tinha medo. Tudo era muito às claras. Muito às claras. Nós desejamos muito o mover de Deus. Nós queremos muita unção, a resposta, a direção. Mas no primeiro teste a gente não passa. A gente não passa. Irmãos, há muitas pessoas que não prosperam porque Deus não pode confiar nelas. Não pode. Se Deus confiar qualquer coisa maior, Ele já fere os princípios da Bíblia. E pronto. Agora imagina bem. Existe um negócio que ele é extremamente tolo. Por exemplo, a pessoa ganha R$2.000, o dízimo dela é R$200. Se ela ganhar 10 mil, quem é que ganhou mais? Foi ela ou Deus? Porque ela vai entregar um dízimo de 1.000, ela vai ficar com 9. Mas você sabia que tem gente que tem extrema dificuldade de entregar um dízimo de R$1.000, sendo que ele ganhou 10? E aí? Fora o monte de votos tolos que a gente vê. Depois que a vaca vai para o brejo, a pessoa faz um voto. Tolo. Porque se ele não cumpriu as escrituras antes, por que fazer voto depois? Tolice. Você já observou que Deus, Ele quer que você cumpra a Bíblia. Deus não quer que você vá além da Bíblia, não precisa não. Se você já cumprir a Bíblia, se quiser ir além, é uma decisão da sua intimidade com Deus. Mas se você, por exemplo, eu vi um caso, o fulano era muito espiritual, falou, agora o meu dízimo vai ser 20%. E eu sou muito observador, irmão. Primeiro, cumpre a Bíblia. Você quer ir além? É uma decisão sua com Deus, é a sua intimidade. Eu respeito. Essa mesma pessoa um dia estava reclamando. Porque o meu carro já tem 6 anos de uso, e não sei o quê, não sei o que. Eu falei, ei, vem cá, você não pode reclamar não. Primeiro, Deus não te mandou de entregar dízimo de 20%. Segundo, você fez o que você quer. E outra coisa, você fez o voto, vai ter que cumprir. Senão vai ser amaldiçoado. Vai viver debaixo de maldição. Fez o voto, tem que cumprir. Senão o pau vai pegar em você. A Bíblia é clara. Cuidado quando fizeres o voto ao Senhor. Cuidado. Porque se fizer, tem que cumprir. Tem que cumprir. Então, se eu decido fazer algo, e depois eu vou murmurar contra Deus, que relacionamento é esse? Precisa ter transparência. A transparência é uma vida, é a viver e decidir as coisas e andar segundo as Escrituras. Não é a transparência segundo o que eu penso, o que eu acho. Segundo o que me ensinaram a tradição, ou a religião A ou B. É segundo as Escrituras. A transparência no Jardim do Éden, a fonte dela, o tronco dela era o próprio Deus. O próprio Deus. Irmãos, os princípios da Bíblia são extremamente criteriosos. E Deus não abre mão de princípio, não. Irmão, Deus, se você quiser emocionar, você emociona, você chora, faz o que você quiser. Mas isso não substitui os princípios da Bíblia. Então, o primeiro pilar para você ter uma vida no mover de Deus é ser transparente com Deus. Não é que eu só faço certo, eu só mudo porque alguém pressiona. Se você mudar porque alguém pressiona, porque alguém está quase que te obrigando a fazer, e isso gerar uma mudança genuína, foi bom, mas não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é que você ouça as Escrituras, que você ouça o mover, o falar do Espírito Santo.
que você receba isso no coração e de forma voluntária, você vá. Você vá. Porque se for alguém te obrigando a subir a ladeira, o que é que 1 Coríntios fala? Quando você for dizimar, ofertar, você primeiro tem que decidir isso no coração. Deus não quer só o valor, Ele quer que você e o coração junto. Paulo diz, não seja com pesar. Está pesado, ai, meus 100 reais, ai, Isso é triste. Porque Deus, já imaginou, você sabe uma coisa que eu sempre penso? Se Deus resolvesse me tratar ou tratar a gente como a gente trata Ele, o que é que você acha? Deus olhou lá no céu, deixa eu ver, esse povo lá na terra, eles vão me tratar assim, deixa eu ver o que é que eu vou mandar para eles. Ah, não vou mandar o meu filho não, é o único filho, é o mais precioso. Deixa eu ver qual é o pior anjo lá do céu. Apesar de não ter, né? Não tem pior anjo no céu, se está lá é bom. Irmãos, lembre disso, quando Deus decidiu te salvar, te abençoar, Ele deu o melhor. Aliás, Ele deu o único filho dele, o unigênito. Por que que a gente tem dificuldade de honrar a Deus? Por quê? Por que que a gente tem dificuldade de honrar a Deus com horário, com o melhor? Por quê? Se Ele deu o melhor. Nós precisamos ter muito zelo por essas questões, as coisas espirituais. Precisamos muito. Como pastor da igreja, eu preciso, é dever exortar vocês. Por exemplo, coisa que mais nós temos hoje nas igrejas é crente desorganizado financeiramente. Compram até avião pegando fogo. Aí chega no final do mês, ele paga todo mundo com a corda no pescoço, pendurado no cartão, mas não devolve o dízimo. Olha a contradição. Olha a contradição. Imagine que isso aqui é Deus. Deus é a sua fonte. Se existir alguém que pode nos abençoar, é Deus. Que pode nos livrar, nos guardar, é Deus. Mas eu vou lá e compro um trem do Antônio. Ah, pastor, aí chega no final do mês eu penso, eu pago os 900 reais do Antônio, eu devolvo o dízimo. Gente, eu vou ter que passar vergonha com o Antônio, eu vou ter que ligar para ele, passar vergonha. Ah, eu vou pagar o Antônio. Agora, deixa eu falar uma coisa. No próximo mês, você vai ter que pagar novamente a parcela do Antônio. O Antônio não é a sua fonte. O Antônio não vai fazer nada por você. E você fechou a torneira da fonte, quando você não devolveu o dízimo. Provérbio 10, 23 diz, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Não diz que é a nossa capacidade, não diz que é porque eu fiz curso superior, não diz que é porque eu sou bom administrador, é a bênção do Senhor. É a bênção. Mas a gente tolamente fecha a porta, desonra a Deus e honra o fulano, o Beltrano. A gente precisa ser homem, ser mulher e passar uma brilhantina e lá passar vergonha com o Antônio, mas não desonrar a Deus, que é a sua fonte. Outra coisa, irmão, a quem você honra, esse ser é o seu Deus. Então, quando você paga o Antônio recebeu a honra no lugar de Deus. O Antônio é o seu Deus. Você se tornou um idólatra. Você tem um ídolo agora no seu coração. Porque a quem eu honro é o meu Deus. Por que que Jesus disse, não podeis servir a dois senhores? Porque há de agradar, não tem como, ou agrada um e desonra o outro. Então, quando eu não sei administrar minha vida financeira, eu sou bagunçado, aí eu desonro o meu Deus, aonde você enfiou o seu dinheiro é o seu Deus. Porque honra vem de honorário, de valor financeiro. Então, se o fulano lá é mais digno de você pagar ele do que Deus, ele é o seu Deus.
Ele é o seu Deus. Irmãos, existe um princípio na teologia. Deus pode confiar a nós coisas grandes. Outra coisa que eu sou grilado é tal da ingratidão. Se você não vai ser grato, não peça nada. Quem não é grato, não peça nada, porque já que você não vai agradecer, você não vai honrar, então não peça. A gente deveria tratar assim. Enquanto eu não aprender a honrar, enquanto eu não aprender a agradecer, que eu não peça. Você já imaginou a tristeza do coração de Deus? Olhar para um fulano, para a irmã Ambrosina e falar, eu queria tanto prosperar a irmã Ambrosina, mas se eu der para ela, ela vai me desonrar, ainda vai abrir uma brecha no mundo espiritual, e um capeta ainda vai bater nela, e é arriscado eu perder a vida dela, para a salvação. Isso é muito sério. É muito sério. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, a Mamon. Irmão, todo Deus que se preza, diga ele, fala. Irmão, se é Deus, tem que falar, tem ou não tem? Se é um Deus, vai se mover, vai ou não vai? Todo Deus que é Deus, ele cobra, ele ensina, ele exige, senão não é Deus. Deus é quem está servindo a ele. Você sabia que Mamon fala? Você levanta de manhã, aí Mamon fala assim. Aí você fala assim, eu queria tanto pôr meu filho naquela faculdade. Aí Mamon fala para você assim, não, você não vai colocar não, você não tem dinheiro. Fala ou não fala? Na hora que você pensa em realizar algo, o que é que o segundo pensamento que vem? Eu não tenho condição. Nunca ninguém da minha família fez um curso superior, nunca ninguém estudou lá, não tem nenhum médico. Isso é Mamon falando. Agora, se você anda certo com Deus, o Deus eterno fala também. E pelo Espírito Santo vai dizer, creia. O Espírito Santo vai dizer, tenha fé, lança uma semente, desafia, porque eu vou pôr o seu filho na universidade. Enquanto os fiéis ouve o espírito de fé, de ânimo, o servo do Mamon vai concordar com ele. Realmente, nunca ninguém fez direito na minha família, está tudo certo. A gente se prostra diante do Deus que é a nossa fonte. Eu venho, irmão, do Evangelho, que o pastor ensinava tudo. Sabia? Hoje em dia as igrejas não ensinam mais os crentes. Só é alegria, só é um barulhão, não edifica nada. Eu venho de igreja que ensinava até varrer casa. O pastor ia visitar, a casa estava suja, no próximo culto de doutrina, ensinava, irmão, tem que limpar a casa, irmão, cuidado, irmão, essa roupa suja. Nós precisamos aprender. A Paulo diz que a igreja precisa. Paulo falou assim, será se eu vou ter que ensinar os rudimentos da fé? Batismo, unção com óleo, batizar nas águas, tomar ceia. Isso são bases do Evangelho que todo mundo já devia ter aprendido. Todo mundo. E tem gente na igreja que há 30 anos de igreja nunca batizou. Diga transparência. Irmão, e a transparência é com Deus, não é com o homem não, não é com A, com B. É com Deus. Não é eu, nem os pastores que vai estar lá no teu trabalho, na escola, não, é Deus. Quem vai te justificar é Deus. É Deus. Eu já contei aqui, congreguei com um pastor que era um homem maravilhoso. Nunca vi alguém com tanta comunhão com Deus. Esse homem orou durante 40 anos, de domingo a domingo, 4 da manhã. Não importa onde ele estivesse. Um homem de um quebrantamento. Um dia num culto, aquele culto assim que Deus moveu, ele resolveu fazer um negócio. Igreja lotada, umas 600 pessoas. Irmão, é o seguinte, eu vou fazer uma oração e perdoar todo mundo que está com dízimo atrasado, não devolve dízimo. Irmão, pensa num BO que ele arrumou com Deus.
fez a oração, o povo chorou e falou em línguas. De madrugada, o Senhor visitou ele numa visão e perguntou para ele: por acaso eu te dei autoridade sobre isso? Por acaso eu te dei alguma direção para isso? E Deus falou para ele: só eu posso repreender o devorador, desde que o fulano cumpra as escrituras. Ninguém pode tocar na árvore da vida. Deus falou para ele: só eu decido quem e a forma. E ele teve que pedir perdão para a igreja no próximo domingo. Igreja, eu cometi um erro. Deus falou: você não é meu representante disso, nenhum homem é. Irmãos, não importa, o ungidão, a profeta, com relação às finanças, só devolvendo o dízimo para repreender o devorador, migrador, cortador e destruidor. Senão é pau na sua cabeça, é doença, é problema, se abre um trem, fecha. Se qualquer pessoa te der uma instrução para reinvestir o seu dízimo na empresa, está errado. Está errado. Dízimo tem que devolver na casa de Deus. Porque essa pessoa que te deu a instrução, ela não vai poder repreender os demônios. Se ela pudesse, tudo bem, ela poderia dar direção. O texto de Malaquias é claro: só eu posso repreender o devorador. Ninguém, irmão, mais. Ninguém tem essa autoridade. E qual é então a base para que eu esteja apto a receber essa resposta de Deus? Devolver o dízimo. Você é o altar de Deus. Você é o altar de Deus. Transparência. Transparência com Deus. De que transparência fala? Transparência nos fala de cobertura espiritual. Deus está com a mão sobre você. Está com a mão sobre você. Para proteger, para promover. Não existe o tripé da cobertura, que é proteção, provisão e promoção. Sabe por que Davi teve, na luta contra Golias ele teve, diga, proteção. Davi teve o quê? Provisão. E Davi teve o que mais? Promoção. Foi usado, foi provido e foi promovido. Se tornou rei de Israel. Então Deus, Ele quer fazer no meio da igreja. Deus quer se mover na igreja. Mas nós temos que restaurar os pilares. O primeiro dele é a transparência. Como o ser humano anda enrolado, o ser humano virou uma embira, parecendo um repolho. Um dia eu fui almoçar numa casa e tem uma alface que ela parece um repolho, né? O irmão está na pia assim, eu do lado. Quando ele abriu assim, saiu uma cobra. Ele deu um pulo. Aquela alface, as cobras gostam de dormir dentro dele, viu? Uma cobrinha. Irmãos, viva, como diz a parábola das 10 virgens, com as vestes limpas, branca, com calçado pronto, a luz acesa. Sabe como que as noivas em Israel dormiam? Semi-pronta para o casamento. Porque o noivo tinha um privilégio que até hoje eu acho estranho. O noivo não dizia o dia nem o horário do casamento. Ele poderia aparecer com a caravana lá 3 da manhã. Porque a forma da noiva dizer que amava e honrava era estar sempre pronta. Então o camarada organizava todo mundo, os carros, tudo. 4 da manhã batia na porta lá e ia uma trombeta na frente, gritando, nó, o noivo. Então a irmã, a partir do dia que ficava noiva, dormia com o sapatinho pronto, o vestido pronto, ela já estava com a meia, já estava com aquela roupa, as roupas preciosas,
porque era assim, ela tinha minutos rápido para vestir e seguir. Outra coisa, o noivo passava na frente da casa e não parava. Ela que tinha que ser auxiliada e bora. Deixa eu te falar, Jesus vai fazer a mesma coisa com a igreja. Ele vai tocar a trombeta e ele não vai esperar você preparar, pedir perdão, consertar. Não vai. Você tem que estar pronto. Com as vestes lavadas. Você tem que estar pronto para o Senhor. Irmãos, não existe igreja sem o Espírito Santo. E não existe igreja sem o mover. Mas o mover precisa ser, ele se move através dos pilares. O primeiro dele é transparência. Segundo dele, diga o rio fluía do trono de Deus. Apocalipse 22:1 diz claramente que todas as águas em Jerusalém do rio saíam do trono de Deus. Então, se alguém quer ter o mover de Deus, tem que ter uma vida transparente, uma vida limpa. Segundo, tem que ter uma vida governada por Deus. A Bíblia inteira vai revelar que Deus governa a partir do seu trono. Trono de justiça. Eu ando observando alguns crentes que parece que eles esqueceram de duas coisas. Primeiro, parece que eles esqueceram que existem demônios e que os demônios são maus. E outros esqueceram que Deus é amor, mas Ele é fogo também. Ele disciplina, Ele quebra a canelinha da ovelha. Essa graça barata que vocês estão ouvindo aí, isso não existe não, irmão. Peca para você ver. Se os demônios não te pegar, Deus te pega. Essa graça barata aí, que pode tudo, isso é só conversa para boi dormir. Peca para você ver. Se o demônio não vai de madrugada lá arrancar você da cama, se ele não vai jogar uma seta de doença em você, de miséria, peca. Essa graça aí é só em livro. Vender livro, vai vendendo livro aí, tem pessoa no canal da internet. Vai para você ver. Na prática, irmão, peca aí, vai pôr a mão no endemoniado para você ver. Vai. Não é graça? Então você podia ter autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, não é, pastor Evanildo? Se a graça pode tudo, então repreende demônio no pecado, repreende, você vê. Eu quero é ver. Não é graça. Engraçado que nessa hora a graça não funciona. O camarada está aprontando, fala para ele e repreender demônio, que ele foge, irmão. Oi, mas você não confia na graça? Então vai repreender o demônio. Sai dessa conversa fiada. Irmão, Deus se move a partir um relacionamento transparente. E se move a partir do seu trono. Isso é uma revelação. João disse: só dos céus, do Pai de toda luz, vem toda sorte de bênção. Esquece. Esquece essas bobeiras aí da internet, isso aí não funciona não. O que funciona é Bíblia. Eu quero o rio de Deus, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o trono de Deus. Do trono de Deus em comando, governo, autoridade. O que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino. O que é vir o teu reino? Venha o governo dos céus, do teu trono para a terra. Vamos desmistificar essa oração do Pai Nosso? Sabe qual é a ideia das pessoas quando faz essa oração? Venha o teu reino. É que Deus vai vir para a terra. E não é conversa fiada isso aí. Você tem que orar assim: Senhor, que venha o teu reino, o teu governo, para essa, diga, terra aqui, o Eude é a terra, o meu coração é a terra do governo. Porque seria muito fácil, Deus vem aí, governa o Aldo, governa o Júnior, governa o Diego, hipocrisia é essa? Você tem que dizer, vem o teu reino, e o teu reino enche o meu coração, a terra do meu coração. Que o teu reino governe a minha linguagem,
que eu pare de ser fuxiqueiro, que eu pare de ficar do lado de coisa errada. Porque se existia uma coisa que eu conheço uns crentes que eles amam trem errado. Que eu não entendo isso, irmão. Do bom ele fala 10%. Do ruim ele vira um auê. Parece que tem gente que tem dom de apoiar a gente errada. Coisa errada. Então que venha o teu reino, que esse reino impregne no meu coração, na minha alma, na minha mente, que eu mude a minha linguagem, que eu mude as minhas atitudes, que mude a minha natureza, que os céus entrem na minha vida. Mas isso só pode acontecer se for debaixo de quê? Diga, do mover do Espírito Santo. Irmão, na força do braço ninguém muda. Porque você leu muito, não muda. Porque você leu bons livros, não muda. Você tem que se submeter à ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Então, o primeiro pilar para o mover de Deus é o quê? Transparência. Segundo, está com a vida ligada ao governo de Deus. Não, Deus me governa, mas eu faço o que eu quero. Por exemplo, da minha vida financeira. Né? Hoje a minha pegada está bem nesse negócio. Né? Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu e você não somos donos de nada. Sabe qual é o padrão bíblico da teologia bíblica? Que nós somos mordomos. 100% é de Deus. E tem gente iludida. Se eu der 10% para Deus, aí Deus é obrigado a me abençoar, e eu faço o que eu quero com os 90%. Errou, meu filho, você está errado. Os 90% não é seu, Deus te empresta para você administrar consultando Ele. Isso é Bíblia. Irmão, até para gastar os 90% que fica com você, você tem que perguntar para Deus. Você tem que saber o que a Bíblia diz sobre mordomia. Você tem que orar para ouvir o Espírito. Por muitos anos, algumas pessoas falavam assim, ser crente é bom, é fácil. Não, ser crente não é fácil, não. Ser crente é contrariar a sua alma todo dia. Porque a minha alma não quer fazer o que a Bíblia manda, a minha carne não quer. É na cruz, que nem Paulo disse, é esmurrando o velho homem, porque o bicho quer ressuscitar. Não, e o pior, irmão, que a gente sempre tem um monte de gente, de coisa, tentando ressuscitar a gente. Abra sua boca numa rodinha. É fácil deles concordar com o seu erro que você vai cometer. Você vai achar pouco, vai dizer, cria vergonha, rapaz. Faz a coisa certa. Olha o que a Bíblia diz. Rapidinho a gente acha alguém para ressuscitar a velha natureza. Mas alguém para dizer, não, santifica, vamos por aqui. É pouco, irmão. Né? Diz que uma pessoa, quanto mais poderosa ela fica, menos verdade ela vai ouvir. Os bajuladores estarão sempre dizendo, você é Deus, você é o cara, você pode. Isso é fato, irmão. Quanto mais uma pessoa cresce, menos verdade ele ouve. Isso é muito perigoso, né? Por isso que ninguém cai no primeiro degrau, cai sempre quando está lá em cima. E a queda de quem está lá em cima, por exemplo, uma grande árvore, uma castanheira, quando cai na Amazônia, ela mata pelo menos 100 árvores pequenas. A castanheira é um trem do outro mundo. Ela está acima de todas as árvores da Amazônia. O prejuízo é grande. Sabe qual é o segredo de prosperar? Seja fiel, dizimista e ofertante. Segundo, administre com excelência. Peça a direção de Deus. Você quer ver o tanto que dói na carne? Decida fazer o certo. Uma certa vez eu convoquei a igreja e falei, irmão, nós vamos fazer o jejum. Vamos fazer jejum, pastor. Eu falei, só que dessa vez vai ser diferente. Eu vou dar uma fitinha para vocês colocar no braço por 40 dias. Na fitinha vai estar aquele versículo lá de Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é digno de louvor, seja isso que esteja na vossa mente e na vossa boca. Então, qual é o jejum? Não falar mal de ninguém, nem murmurar. Foi uma tragédia. Ninguém deu conta de terminar o jejum. Está vendo como a gente é meio hipócrita? A gente aceita ficar sem comer,
A gente pega uma cruz e vai para a Trindade. A gente faz um super sacrifício. Mas você quer saber o tanto que é difícil? Irmão, experimenta ficar 40 dias sem fazer um comentário negativo de ninguém, sem criticar ninguém, sem criticar o fulano. Experimenta para você ver o tanto que a sua alma vai berrar, o tanto que a sua alma vai gemer. Você vai descobrir que, rapidinho, que você vai precisar de 2 caixão quando morrer. Um para colocar você, outro para colocar a língua. Porque, irmão, a gente sempre tem um dedão, a gente esquece o seguinte, por exemplo, esse aqui é o dedo do profeta. Evanildo, eis que eu te digo, 1 para o Evanildo, 1 para Deus, 3 para mim. Então, você primeiro tem que falar 3 vezes, eis que eu te digo para você, do que falar para os outros. Porque para o outro é só 1, para Deus é 1, 3 é para você. Então, quando você aponta para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Imaginou? Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida governada por Deus, uma vida transparente e governada por Deus. Uma certa vez, um pastor tinha um discípulo. Eu conheci esse pastor. E o rapaz, esse pastor, Deus usava demais ele nos dons na palavra. Era um avivalista. E o jovem lá, discípulo dele, eu quero ser igual ao Senhor, e porque eu quero ser. Um dia o pastor cansou dessa conversa. Porque ele falava para o pastor, mas se comportava diferente. O pastor chamou ele e falou o seguinte, sabe por que você já não é? Porque a sua sede não é verdadeira. Você é uma fraude, você é uma mentira. Ah, pastor, hoje não pode falar isso, que você leva a processo. É por isso que as pessoas não mudam. A gente prefere passar óleo em cima de mentira, passar óleo em cima de madeira que só está a casca, por dentro está podre. Não pode mais falar a verdade, que vai ser processado. Recentemente, um pastor nosso foi aconselhar uma filha de 13 anos. A filha gravou e levou para o Ministério Público. E ele foi chamado e o negócio rodou para ele. Advogado, teve que fazer declaração, irmão, pedindo perdão. Agora o mesmo Ministério Público, o mesmo Conselho Tutelar podia ir criar a filha dele, já que ele não manda nela, que ele não pode orientar. Porque ele citou uma religião na conversa. A menina gravou, levou para o líder da religião. O líder da região acessou o Ministério Público. Irmão, já imaginou você ter que, um macumbeiro, você ter que declarar, fazer uma carta para um macumbeiro, pedindo perdão, dizendo que se errou. É muita humilhação um trem desse. Mas teve que fazer. Mas a gente sabe que aquela menina vai ter colheita. Que a coisa não vai ficar de graça. Porque ela quebrou o princípio de honra. Honrar pai e mãe para que tenha longa vida. Primeiro, transparência. Segundo, uma vida governada por Deus. Você não tem direito de decidir tudo na sua vida, não. Você tem que consultar a Deus. Terceiro, diga: o rio flui do templo. Ezequiel 47, 1. Deus chamou o profeta: vem cá, meu filho, deixa eu te mostrar a partir de onde que eu vou mover. E aí o profeta foi para a porta do templo, e a água saía lá do altar. E esse texto, ele é profundo, porque esse texto diz que aonde essa água passava, ela transformava tudo. Ezequiel 47, 1. Literalmente, o mover dessas águas, o mover do Espírito, transformava tudo. Uma vida transparente. Um relacionamento transparente com Deus. Chega de mentira. Uma vida ligada ao trono, que Deus é o Senhor da sua vida. Que você anda e se move pelos princípios da Bíblia, do trono de Deus. Terceiro, você tem que estar ligado, irmão, a uma igreja.
essa ilusão aí do desigrejado, chega. O pessoal não quer obedecer, aí vira desigrejado. Eles não concordam. O desigrejado é assim, ele quer que o pastor e a igreja façam como ele quer, fale o que ele quer, quando ele quer. Não me agradaram, eu saí da igreja. Irmão, a gente precisa muito de sabedoria. Uma irmã daqui, que eu vou me preservar o nome, mas vou usar o acontecimento para edificar todos nós. Se ela achar ruim, depois eu peço perdão, mas eu vou edificar a igreja. Ela falou que tem uma vizinha que está bebendo na frente tem um boteco de frente à casa dessa vizinha, e que ela vai lá, os caras pagam a pinga, porque aí ela sai do controle, aí ela xinga, fala palavrão, os caras riem, ela vira o bobo, né? Então, a gente foi levar a cesta básica porque estava passando necessidade. Por que ela saiu da igreja? Ficou chateada com o pastor. Chateada com o pastor. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você escuta membro de igreja falando mal de pastor. Porque nem sempre o pastor está errado. Você tem que ouvir os dois lados. Vai lá ouvir o outro lado para você ver. O tanto de trabalho que aquela ovelha deu. Aí você, por exemplo, aí eu, bobão, que eu não caio mais nessa, eu aprendi cedo, eu pego a cesta básica, vou lá para a casa dessa pessoa, chega lá, eu dou a cesta básica para ela, ajudo a pagar uma água, vou pregar para ela, ponho a mão nela, sendo que ela está ligada lá a uma igreja, que ela tem um problema espiritual com a liderança e de autoridade. O que você acha que vai acontecer com um bobão se eu for lá fazer isso? Pau na minha cabeça. Vou gastar energia desnecessário. Falei, está aqui a cesta básica, entrega lá, eu não vou. Ela tem que consertar na igreja dela. Eu que vou perder tempo, irmão. Expulsar demônio de bêbado. Falei, se o trem para ela pegou as finanças, se ela não consegue emprego, está desempregada, passando fome, pode ser a mão de Deus disciplinando para o vaso voltar. Porque tem gente que só aprende na dor, só volta na dor. Ah, Deus é mau? Não. Deus tem misericórdia querendo salvar a alma dela. Porque se Deus desapertar o cinto, ela vai virar uma pingunça o resto da vida. E não volta não, irmão. O ser humano é pescocinho duro. O ser humano não é bom, não. Bom é Deus. O cara chegou achando que ia fazer uma média com Jesus, né? Bom mestre! Aí ele olhou assim, eu estou na carne igual você, rapaz. Só bom é só Deus. Enquanto eu estiver nessa carne, se eu não vacilar, eu faço mal. O cão me usa, o cão entra em mim. Bom é Deus, seu hipócrita. O cara achou que ia fazer média com Jesus, né? Que Jesus ia receber. Não, dá esse elogio para Deus. Ele está em espírito, ele é bom. Eu estou aqui. Só você voltar a esse estado de bondade quando eu ressuscitar. O Espírito se move no propósito de Deus a partir e através da igreja. Uma igreja que seja bíblica, uma igreja que tenha origem, que tenha teologia, ortodoxia cristã. Não basta ter uma placa bonita, não. Tem que ter Bíblia, irmãos. Não se escolhe uma igreja pelos dons, nem pelo o movimento do culto. Já falei isso aqui. Olha a história desse pastor, se ele já não teve 4, 5 mulheres, que hoje está tão comum, né? O miserável profetiza no culto, revela, aí daqui a pouco parece uma embira que abusou de fulano, de Beltrano, namorava a esposa do presbítero, do evangelista, uma miséria. E aí? Fora os homossexuais que estão aí dirigindo a igreja. Não se engane, tem muitos. O cara é casadinho, tem a mulher, ele tem um namorado e ela tem a namorada. É. E um monte de besta lá achando que está tudo certo. Olha a história desse pastor, olha a família dele, olha o nascimento dessa igreja. Por que ela nasceu? Porque Deus, Ele quer se mover. Mas Deus não se move em qualquer base. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, diz, eu edifico sobre o único fundamento.
Porque o fundamento, o alicerce já foi colocado. Qual é o fundamento? Qual é o alicerce? Diga, Cristo é o alicerce. Paulo diz, eu posso escolher um material que vou edificar, mas outro fundamento não posso lançar. Só existe um fundamento, é Cristo, é a obra da cruz, a redenção. Organize a sua vida. Organize, batize, toma ceia, congrega, seja fiel, sai de cima do muro. Diz que quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados, né? Já contei a historinha aqui do cara que ficava em cima do muro, né? Diz que tinha um lugar assim que você passava, e aí ficavam os crentes de um lado, e ficava grupos específicos, não, vem para o nosso lado que aqui é bom. Aí ele mandava, vem para cá que é bom. E aí o Satanás está com os demônios lá, eles não falavam nada, de braços cruzados. Aí alguém falou, você não convida ninguém para vir para cá não, para o seu lado? Falou, não precisa não, quem está em cima do muro já está do meu lado. Já quem está na dúvida, quem está não existe neutralidade do mundo espiritual não. Lembra o que Jesus falou? Quem comigo não ajunta, já está espalhando. Não, se eu não ataco o mundo espiritual, ele não me ataca. Ai, bobinho que você é. Você vai levar porrada. Irmão, cristianismo é para quem decidiu. Decidiu. Davi diz assim, eu odeio os que te odeiam. Olha como é forte esse trem. Para Davi, irmão, era mais ou menos igual está aí a eleição. Essa semana eu estava numa ferragista aí, tinha uns 8 homens falando de política, né? Eu não sou muito fã de ficar falando de política, esse trem acaba mal. É igual discutir futebol, mas está no momento, né? Aí um cara falou assim, eu vou votar no delegado, está sempre o Senado, mas eu voto no presidente. Aí tinha um senhor lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu sou pelo presidente, e quem for contra ele, estou fora, não quero nem amizade. Então ele falou para o cara, você vai votar no presidente, vai votar no Valdir, o Valdir aprontou com o presidente. Então é o seguinte, não quero sua amizade não, fique para o seu campo. Comigo, ou é só do lado do presidente, ou então estou fora. Eu pensei, eu sempre quando eu escuto essas coisas, eu procuro tirar uma lição espiritual. Já imaginou, se eu como crente tivesse essa essência, eu vou romper com o pecado, eu vou romper com a mornidão, eu vou romper com a procrastinação, eu vou ser em essência. Então, ser exagerado na terra não é bom, intolerante não é bom. Mas, irmão, a gente precisa ser posicionado quanto à relação a Deus. A Bíblia, esse crente meia boca, morno, blá, 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 não causa impacto. A igreja diz que no Brasil tem 46 milhões de crentes, mas que não está causando um impacto devido na sociedade. Aí veio uma irmã das Filipinas pregar no Brasil, e aí, numa convenção enorme, e os pastores dizem, está aqui, 15 mil pessoas reunidas. A igreja no Brasil, nós temos tantas congregações, e ela ouvindo. Passaram o microfone para ela pregar. Olha o que ela falou. Falou, irmãos, nada do que me mostraram o número de igrejas que essa denominação tem, esse prédio lotado de gente, porque ela falou, a igreja brasileira é igual uma piscina. É grande, mas é rasinha. Falou, a igreja precisa ser igual ao mar, grande, mas profundo em Deus. Mas foi uma porrada. O povo ficou cambaleando. A igreja no Brasil é numerosa, é grande, mas em Deus é rasa igual uma piscina, 1,5 metro no máximo. Isso, a gente tem que ouvir isso e você tem que falar, eu não vou mais ser dessa igreja aí não. Eu vou ser dos profundos. Eu quero melhorar, eu tenho que orar. Irmão, antigamente, sabe como é que eram os crentes agiam? Chegava uma visita na casa do crente, domingo, ou dia de culto.
Só tinha duas saídas para a visita. Ou ficar sozinho em casa, ou ir para a igreja com o crente. Hoje o crente, não, chegou fulano, Beltrano, não vou para o culto. Fulano é mais importante do que Deus, né? Porque se você ficou lá por causa do fulano, é porque ele é importante. Nós sempre falamos que o domingo é de Deus, né? Que é o domingo da ressurreição, é de Deus. Nós não vivemos o sábado, nós vivemos o domingo da ressurreição. Mas você faz um almoço lá meio-dia e diz que à noite não tem como vir para o culto, que as visitas não foram embora. Pois, irmão, comigo eles vão embora. Não importa se é amigo, parente. Eu vou falar o seguinte, tudo aqui tem hora. Ou vocês vão para o culto comigo, ou então está na hora de vazar. Porque, irmão, na hora que apertar o caroço, amiguinho não vai me socorrer. Não vai. Na hora de mandar a doença embora, os amizades não resolvem. Na hora que o trem aperta, eu preciso de um milagre, a amizade não resolve. O que resolve é Deus. É unção, é presença de Deus. Não adianta. É bom ter conexões? É. Você conhecer um bom médico, um advogado, é bom. Facilita em algumas coisas. Mas na hora, irmão, que o BO espiritual pega, só existe um que pode nos ajudar, é Deus. Diga, o rio flui do templo. Pode criticar a igreja, falar mal, mas a igreja ainda é o organismo vivo que Deus se move na terra. O mundo só está do tipo que está um pouco melhor porque existe a igreja na terra. A igreja que ora, que clama, precisa melhorar? Precisa. Mas o mundo, irmão, se não fosse a igreja, o diabo já tinha deitado e rolado desse mundo. É porque às vezes a pessoa tem uma vida de oração meia boca, ele acha que todo mundo é igual a ele. Deixa eu te avisar, não é. Você está perdendo muito tempo, você tem que melhorar. Vou te dar um exemplo. Hoje, já há muitos anos, a Índia é um país muçulmano, 100%, governo muçulmano, câmara, vereador, todo mundo muçulmano. Aí Deus levantou um médico, um pastor, e começou a pregar, evangelizar. 2.000 crentes, 3.000 crentes, 5.000 crentes, 8, agora ele está com 10.000 crentes. Aí sabe o que aconteceu? A igreja agora está cuidando de 2.000 homens que desertaram do exército islâmico, só que quando eles desertam, eles são ameaçados de morte. Se eles acharem, eles matam. A igreja pegou os 2.000 homens, levou para o seminário na chácara, e está fazendo um seminário de 2 anos para que eles se tornem missionários e voltem para as nações, para eles evangelizarem. Então a igreja está cuidando de café, dormida, almoço, janta e aula, 2 anos, para que eles voltem. Não é para ir levar o nome da igreja, não. É para levar evangelho. Chega lá e fazer alguma coisa para salvar vidas. Eles cuidam de 400 viúvas com os filhos, porque os maridos, quando decidiram por Jesus, foram assassinados. Então eles cuidam de 400 crianças, 400 mulheres com os filhos. Os irmãos sabem que eles têm muitos filhos. Lá para a igreja comprar um terreno, ele tem que apresentar um projeto e dizer, eu quero comprar em tal lugar, e leva para o governo. Aí o governo olha e o governo decide se vende ou não. Eles queriam uma área de terra para construir um lugar para lazer. Desertão no pó. Aí o pastor apresentou o projeto. O governo olhou e falou assim, a pesquisa de água aí é para quantos metros? Não, aqui só achar água com 300 metros. É impossível ter vida lá. Então vende para eles. Esse crente é bobo, querendo comprar um pó. Tem tudo seco, morto. O pastor encheu uns ônibus de gente, pegou óleo, chegou lá, orou, ungiu, e falou, Deus, nós queremos água. Falou, agora vai lá e cava os poços. Poços com 15 metros. O pastor João me mostrou os fios, o pastor João foi lá, um oásis. Árvore, eu nunca vi um verde tão bonito. Agora empresas estão comprando lá para fazer condomínio fechado. Se você vê o tamanho das piscinas que a igreja tem lá, os seminários, tudo. Irmãos,
vale a pena viver uma vida transparente, uma vida governada por Deus, ligada no trono, e vale a pena ser igreja nessa terra morta, cheia de demônios. Vale a pena ser igreja. Se coloque de pé. A gente precisa romper, porque nós temos tudo, nós temos a promessa. Deus quer se mover, Deus quer agir, Deus quer fazer, mas a gente precisa agir. A gente precisa agir. A gente precisa entrar junto. A gente precisa levantar a cabeça. Pastor, Deus usa todas as pessoas salvas? Usa. Jesus disse para a mulher samaritana, ela falou, Senhor, eu estou cansada de vir buscar água aqui. Senhor, já busquei água num homem, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Aí Jesus falou, e o sexto homem que está sendo a tua fonte não é teu ainda. O homem devia ser casado. Era um amante, né? Aí ela, estou cansado, Senhor. Eu já busquei na religião, já busquei em tudo. Ele falou para ela, se tu beber da água que eu te der, não só vai saciar a tua sede, mas você será um instrumento para levar essa água. O que ele estava querendo dizer? Beba do meu espírito, e o meu espírito em você vai se transformar num rio que vai levar a vida, a bênção para muitos. Muitos. O que é ter unção, ter mover de Deus? Ter autoridade. Ter autoridade. Naquilo que você faz, você tem autoridade. Não fica procrastinando as coisas, empurrando com a barriga. Não fica não. Decida as coisas, organize sua vida. Irmãos, o que eu vou falar para vocês agora, eu creio 100%. Existem muitas bênçãos no mundo espiritual que ainda não nos alcançaram, porque Deus não vê em nós decisão. A gente fica assim naquela conversa, se Deus quiser fazer, eu quero. Aí o servo diz assim, eu já fiz. Tudo, o que Jesus disse quando ele expirou na cruz? Está consumado. Irmão, tudo que alguém precisa na terra, de autoridade, de dons, de intervenção de Deus, já foi conquistado. O que está faltando é uma reação, uma atitude daqui para lá. De lá não vem mais nada, se não for daqui. Porque de lá já veio tudo. Já veio. Deus já tem o concurso que você sonha. Deus já tem a empresa que você sonha. Deus já tem um milagre que você sonha. Um dia eu fui ouvir um testemunho de um irmão que tinha sido arrebatado. Ele disse que o anjo abriu uma sala enorme. Disse que tinha prateleira enorme e pacotes. E o irmão perguntou, o que é isso aí? Ele falou assim, isso aqui é tudo que a igreja precisa na terra para honrar o nome do Pai e cumprir o propósito do Pai e viver na terra. Mas por que está tudo aqui? Poucas prateleiras, diz que tinha mais, as prateleiras quase tudo cheia. Ele falou, porque os cristãos lá na terra, eles não acreditam no Deus, na obra que Ele fez. Eles ainda vivem muito pelo que eles veem. Eles não se movem na fé. Ele falou, há muitos que são tímidos, eles não têm coragem de pedir coisas grandes. Irmão, a mesma energia que você gasta para orar pedindo algo pequeno, é a mesma para pedir algo grande. Então dá um tiro no elefante, quem sabe você não mata uma rolinha. Mas eu penso que a primeira atitude nossa é decidir voltar a orar.
é decidir voltar a orar. Irmão, eu vou falar para vocês aqui, só para vocês, isso é para ilustrar. Essa semana nós tivemos reunião com o pastor João. A sede nossa deve ter umas 2.000 pessoas. Lá todo sábado tem relógio de oração, das 6 da manhã ao meio-dia. 6 horas da manhã é o horário do pastor João, dá em torno de 6 a 8 pessoas. Nunca aumenta nem diminui. Porque o presidente está, aí tem gente que vai lá para o presidente saber que ele foi, né? Que está errado. Você primeiro tem que ir para Deus saber que você foi. Aí os outros horários é 1, 2. Uma igreja que tem praticamente 2.000 pessoas. O pessoal não vai orar não. E tem todo sábado. O último relógio de oração que eu fiz aqui, deu 3 pessoas. Das 6 da manhã ao meio-dia, deu 3 pessoas. Aqui tem, só pastores, tem 13. O total de obreiro aqui são 53. Eu estou falando isso, não é para envergonhar ninguém, é para ilustrar o quanto a gente precisa voltar para a oração. E a gente precisa hoje à noite falar: Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que ter uma vida transparente. Eu tenho que ter uma vida governada. E eu tenho que entender o seguinte, que além de eu ser igreja, eu preciso estar ligado a uma igreja. Diga: a água se move a partir do templo, do altar. Vamos orar? Eu não sei qual é a oração que você vai fazer, eu sei a oração que eu vou fazer. Eu não sei aonde essa palavra falou com você, eu sei aonde ela fala comigo. Então a minha oração talvez não vai ser igual a sua. Agora eu posso lembrar o que diz Jeremias. Eu posso trazer à memória o que pode me dar esperança. O quê? Deus ainda está tendo paciência de esperar. Então hoje à noite, desça do muro, tome uma decisão. Eu vou servir a Deus. Eu vou estar ligado a uma igreja. Eu vou parar de murmurar e reclamar. Eu vou fazer alguma coisa. Que aliás é característica. Quem não faz nada ama reclamar. As pessoas que mais cobram na igreja não faz nada. Você faz um evento, o fulano critica, mas ele não veio limpar uma cadeira. Não veio assar um pão de queijo e critica no final. Irmãos, a gente precisa ser sincero, é com a gente mesmo. Com a gente. Chega dessa fachada hipócrita, hipocrisia. A gente precisa chegar, como diz Tiago, se colocar diante do espelho da palavra, dizer: Deus, eu tenho uma mancha, eu tenho aqui uma impinge, eu tenho uma verruga. Verruga? Verruga. Fiquei a vida inteira no Maranhão falando verruga. Mas lá no Maranhão é verruga, viu? Aqui é porque é diferente. Aqui é Goiás. Irmãos, a oração, ela traz a chuva de Deus. O profeta Eliseu disse assim para o moço: vai lá e olha como é que está os céus. Ele foi uma vez, 2, aí na terceira, é terceira ou é sétima? Sétima. Ficha, o crente tem que perseverar muito, hein? Na 7ª vez ele diz assim: olha, meu senhor, tem uma nuvenzinha da mão da palma de um homem. Aí ele falou assim: fala para o rei descer rápido, porque vai vir grande chuva. Você sabe o que esse texto quer dizer? Se a gente crê, pelo menos no mínimo, já vai causar impacto. Se você crê que o pouco que você faz é em Deus, é para a glória de Deus, já vai causar impacto. Ei, lá, a conversa está boa lá atrás, ali, ó. Aleluia.
Está tão boa que nem eu vi o que eu falei. Quando você vier no culto, desliga o celular. E se alguém do teu lado te atrapalhar, fala: irmão, eu vim para o culto, eu vim para culto, não me atrapalha não. Você tem que ter brilho na cara para falar para a pessoa. Porque eu falo, irmão, se eu estiver num culto e o fulano ficar conversando comigo, me atrapalhando, fala: irmão, eu não estou aqui por sua causa. O seu assunto não é mais importante do que o de Deus. Tem que ter brilho para falar. Mas às vezes o outro precisa de alguém falar, porque conversa o culto inteiro. Precisa. Ah, vai achar ruim? Pior ficar você permitir a pessoa desonrar a Deus, e aí a gente já está atrapalhando. Vamos orar? Então, quando ele diz assim, tem uma pequena nuvem, Deus está dizendo o seguinte: creia pelo menos no tamanho desse pouquinho. Ouse orar um pouquinho mais, busque mais. E qual é a resposta de Deus? Eu vou fazer. A Bíblia diz que quando deram o recado para o rei, irmão, foi tanta água que a carroça atolava. A terra que estava pó virou lama. Virou lama. Diga: esse é o Deus dos crentes. Pai, no nome santo de Jesus, nessa noite nós nos colocamos numa posição de conserto, numa posição, ó Deus, de restauração. Deus, chega dos nossos ouvidos, da nossa visão ser roubada, ser alugado a tudo desse mundo e não termos a unção, não termos, ó Deus, a Tua presença, a Tua graça. Deus, não termos autoridade, não fazemos diferença na terra. Nós fomos chamados para ser sal e luz, fomos chamados para trazer as nuvens do avivamento, e o Senhor manifestar o teu braço, enviando a chuva da tua gloriosa presença. Deus, que essa palavra nessa noite mexa com a nossa estrutura. Senhor, mexa, nem que cause raiva, ira, mas que de alguma forma haja Senhor, um despertamento, nem que comece com revolta, nem que comece com incômodo, mas que haja, Senhor, um quebrar de estrutura, um quebrar de mornidão, um quebrar, Senhor, de uma vida prostrada. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós não abrimos mão do teu rio, não abrimos mão da cura, dos dons, do teu mover. Consertamos a nossa vida, nos arrependemos diante do Senhor, nos perdoa, perdoa cada família, cada casa, perdoa cada membro dessa igreja, nos ajuda a nos levantar, sair do natural e ir para o sobrenatural. Devolva, Senhor, a chuva, devolva o frescor da chuva, devolva o orvalho, Senhor. Traz o teu orvalho sobre nós, traz o gotejar da doutrina, da palavra, da unção, meu Deus. Nos tira da vida natural, nos tira, Senhor, com seus olhos fechados. Adore a Deus com essa canção, adore, faça dessa canção sua oração.